Olá, nós temos vivido momentos bastante difíceis e eu acredito que você já tenha ouvido muitas pessoas falarem que estão se sentindo angustiadas. Quando nós vamos para a Palavra de Deus, olha que coisa mais interessante é isso aqui. A Palavra de Deus ela é fantástica, porque se você hoje sair nas ruas e perguntar para as pessoas qual é o sentimento que elas mais têm sentido, o que elas mais têm sido aflorado no coração delas, o que elas mais têm experimentado enquanto sentimento nesses últimos dias, a grande maioria delas vão dizer para você que estão se sentindo aflitas, angustiadas, com medo. Mas uma das palavras que mais tem imperado é a palavra angústia. Eu mesmo fiz esse teste, fiz essa pergunta para algumas pessoas que eu conheço, próximas de mim, pelo WhatsApp, perguntando a pessoa, nossa, eu tenho me sentido muito angustiado, ansioso, tenho me sentido aflito, tenho sentido medo diante de tudo que tem acontecido. E a palavra de Deus nos diz que seria assim nos últimos dias. A Bíblia nos fala que haveriam muitos sinais da volta de Jesus e nós temos visto esses sinais se cumprirem diante dos nossos olhos e eu gosto muito de enfatizar isso porque a Bíblia nos relata isso. Mas nós também devemos observar que um destes sinais também seria a própria angústia causada por estes outros sinais que a Bíblia nos relata. Ou seja, a Bíblia fala que haveriam terremotos, a Bíblia fala que haveriam pestes como esta que está acontecendo, epidemias como esta que está acontecendo, essa pandemia do coronavírus. A Bíblia fala que haveria muita violência, que haveria terremotos, que eu acabei de citar, que haveriam maremotos, como houveram tantos tsunamis há alguns anos atrás. A Bíblia fala que isso tudo aconteceria e, logicamente, isso ia gerar nas pessoas angústia. Ou seja, estes são sinais da volta de Jesus, mas a angústia também gerada no coração dos seres humanos, da sociedade, das pessoas como um todo, também é um sinal da volta de Jesus que está acontecendo dentro de cada um de nós. Nós sabemos que se nós estamos em Cristo, nós não precisamos ficarmos angustiados, mas nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor e descansarmos em Cristo. No entanto, nós somos humanos e é natural que, principalmente nós, quando temos famílias, filhos, nós, ainda que confiemos em Cristo e, infelizmente, pelo fato de sermos pessoas falhas, pelo fato de nós sermos fracos, de nós sermos pecadores, nós ainda cometemos esse erro e, às vezes, não conseguimos depositar com uma certa totalidade a nossa confiança em Deus e existe em nós uma certa angústia. Mas a Bíblia é muito clara que isso aconteceria e ela nos alerta a isso. Primeiro, eu quero que você veja comigo aqui o que significa a palavra angústia. Eu pesquisei aqui no Google a palavra angústia e olha o significado da palavra angústia para você ver que interessante. Angústia significa condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflição. Ou seja, angústia é uma palavra, no nosso dicionário, e aqui eu nem estou falando, eu vou mostrar alguns textos aqui na Palavra de Deus, eu nem estou falando de textos aqui da Palavra de Deus que usam esses termos, mas a Bíblia nos fala sobre esses termos aqui, mas olha só, angústia, de acordo com o dicionário online de português, você pode pesquisar aí também, significa condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflito. Então, ansiedade, inquietude e aflição intimamente ligado à angústia. Quando nós vamos para a Palavra de Deus, nós vemos que todos os textos escatológicos, textos que tratam dos últimos dias, do fim dos tempos, eles falam de angústia, de aflição. Todos os textos. Olha aqui, em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, ó, nesse tempo se levantará, nesse tempo aqui é o tempo do fim, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha o que Daniel está profetizando aqui. Daniel está falando que no tempo do fim vai haver uma angústia tão grande como nunca houve desde que, olha o que ele diz aqui, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É o que nós estamos vivendo hoje. Grandes momentos de angústia em todo o mundo, de maneira generalizada, o mundo inteiro está angustiado. Aí quando nós vamos, por exemplo, para outro texto aqui, que também é um texto escatológico, assim como esse aqui, um texto que fala do fim dos tempos, assim como esse, como por exemplo, Mateus, em Mateus capítulo 24, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 24, no verso 21, olha o que Jesus, o próprio Jesus, nos diz aqui no capítulo 24, no verso 21. Ele diz assim, ó,
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Esse termo tribulação aqui está intimamente ligado a essa expressão e a questão da angústia, porque é uma atitude de nós, uma questão de nós estarmos tão atribulados e de haverem tantas tribulações, tantos problemas, tantas dificuldades, que nós vamos estar terrivelmente angustiados. E ele fala aqui de uma tribulação, assim como Daniel, como nunca houve e jamais vai haver. Ou seja, uma intensificação e uma grande tribulação que vai havendo e gerando angústia nas pessoas. Esse termo diretamente ligado a isso. Quando nós vamos para Marcos, capítulo 13, versículo 19, Marcos, capítulo 13, versículo 19, diz de maneira muito clara o termo tribulação, e fala de forma muito clara para nós, assim como nós vemos em Mateus, porque é um texto sinótico, é um evangelho sinótico. Ele diz assim, ó, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Exatamente como está escrito em Mateus e exatamente como está escrito em Daniel, porque Daniel fala que essa angústia também vai ser tão grande, ligada a essa tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá desde que existe nação, desde que existe mundo. Quando nós vamos para Lucas, que também é um texto sinótico, Lucas capítulo 21, no versículo 23 e depois no versículo 25, vamos ver aqui o que diz. O Lucas ele é bem claro, porque ele fala de forma muito clara a respeito de aflição, que nós vimos o significado aqui, quando fala aqui que angústia tem um significado também de aflição, e aí nós vemos aqui que ele diz assim, ó, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Quando nós vamos para o verso 25, ele diz assim, ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, mais uma vez, um texto escatológico falando para nós que haveria uma grande tribulação e que haveria grande angústia na humanidade, na sociedade. As pessoas estariam angustiadas, aflitas por causa de tudo que estaria acontecendo. E isso é também um sinal. Agora vamos para um outro texto também escatológico que fala do fim dos tempos, que está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 11, que também fala de angústia. Olha o que ele diz. Capítulo 16, versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 10 para nós entendermos melhor. Diz assim, ó, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mais um texto escatológico dizendo para nós que no fim dos tempos seria um tempo de grandes angústias, e aqui ao ponto dos homens morderem a língua por causa das angústias, das dores que estavam passando. Meus irmãos, aqueles que me ouvem, todos que estão me ouvindo, essa angústia que talvez você mesmo está sentindo, já é um sinal de que o fim dos tempos se aproxima. Essa não é uma angústia comum. É normal que, devido a alguma situação, um problema no trabalho, qualquer situação, às vezes aconteça, uma pessoa ou outra esteja angustiada. Mas esta que nós estamos vivendo hoje é uma angústia generalizada por um único motivo no mundo todo. Seja ele... E aí eu não vou entrar na discussão disso, seja ele uma histeria causada pela mídia, que pode até ser, ou seja realmente um motivo real de preocupação, mas tem havido angústia em todo mundo por causa disso. Essa angústia é profetizada na Bíblia. A palavra diz que haveria essa angústia como consequência dos outros sinais, como eu disse, profetizados também na Bíblia, que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo já há algum tempo e há alguns anos a intensificação destes sinais, muitos terremotos, muitos vulcões entrando em erupção. Nós temos visto maremotos, de tsunamis terríveis, destruindo muitos lugares e acabando com muitas vidas, e tudo isso gerando angústia no mundo inteiro, até mesmo por causa da globalização. E aí todos nós, no mundo inteiro, vemos essas notícias e ficamos angustiados. Daniel fala que o conhecimento se multiplicaria nos últimos dias, e nós sabemos que esse conhecimento já tem se multiplicado por meio da informação, da internet, do acesso que nós temos, e aquilo que acontece lá na China, como nós vimos que estava acontecendo, nós sabíamos aqui em tempo real e já ficávamos angustiados, naquela apreensão, pensando, e se esse vírus chegar aqui? Chegou, está aqui no nosso meio, talvez algum vizinho nosso esteja contaminado já e nós não sabemos, mas
a angústia que a Bíblia profetiza e fala que estaria presente no mundo de forma muito terrível e de forma assim bastante enfática, que a Bíblia nos fala isso, está acontecendo. E essa angústia que talvez você esteja sentindo aí, já é um sinal de que Jesus está vindo, Jesus está voltando. O retorno de Cristo está breve. Prepare a sua vida, organize a sua casa, organize a sua vida espiritual, se coloque diante do Senhor, se entregue a Cristo. E aí você vai ver que a primeira coisa que vai acontecer quando você fizer isso é que você vai passar a sentir paz ao invés de ficar totalmente angustiado. Eu não estou dizendo que talvez não surja um ou outro momento, mas você não vai ser tomado de ansiedade, você não vai ser tomado pelo medo, você não vai ser tomado pela angústia, porque o fato de você ter detectado isso e o fato de você ter colocado a sua vida em ordem e de você estar com a vida correta diante do Senhor, vai gerar paz no seu coração, porque você sabe que a qualquer momento que Jesus voltar, você estará pronto. Você estará totalmente preparado para o retorno de Cristo e você não vai ser pego de surpresa, como Jesus nos alerta no seu sermão escatológico lá em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13. Não, Jesus fala assim, no final do seu sermão escatológico, nesses 3 textos que eu citei que são sinóticos, Jesus sempre nos alerta a estarmos atentos. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, te alertando. Você está se sentindo angustiado? A Bíblia está se cumprindo. Nós estamos vivendo tempos de grandes angústias. Então coloque a sua vida em ordem e você vai ver que essa angústia vai ser dissipada. E você vai ver que uma grande paz vai tomar conta do seu coração, porque você vai ter paz em Cristo, sabendo que você está em paz com Ele, que existe paz entre você e Deus, porque é Cristo. Foi Cristo que fez que gerou essa paz que existe entre nós e Deus. O homem estava em guerra contra Deus, a Bíblia é clara quanto a isso, mas com a morte de Cristo, Cristo estabeleceu a paz entre o homem e Deus, entre aqueles que estão em Cristo e Deus. Se você está distante de Cristo, existe distanciamento de você e Deus, existe distanciamento de você e a paz de Deus. Mas se você está em Cristo, se você se entrega a Jesus, se você entende isso daqui, Jesus faz com que haja paz entre você e Deus, e então vai haver paz no seu coração e toda angústia vai ser dissipada. Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga entender isso e que você coloque a sua vida em ordem e entenda que Cristo, que Jesus está voltando para buscar aqueles que estão verdadeiramente neles, aqueles que estão verdadeiramente buscando a sua face e se entregando a Ele. E Jesus, nesse exato momento, já está consolando os corações, porque Ele disse que iria para o Pai preparar moradas para nós, mas Ele nos mandaria o Consolador, que tiraria de nós toda essa angústia, esse medo, que nos consolaria. O Espírito Santo de Deus já está habitando em nós e já está gerando em nós este consolo. Então, busque a presença de Cristo, porque já existe o Espírito Santo de Deus. Talvez você já tenha esse Espírito na sua vida, mas se você nunca tomou uma decisão por Cristo, se você nunca se entregou realmente a Ele, faça isso agora. Se entregue a Cristo, doe a sua vida, entregue sua vida como um sacrifício vivo a Cristo, como a Bíblia nos ensina, e faça com que você realmente busque viver uma vida reta diante dele, e você vai ver que você vai ser inundado por uma paz indizível, indescritível. E essa paz só pode ser dada por Cristo, e essa angústia vai ser dissipada. Que Deus te abençoe. Eu te citei uma infinidade de textos aqui que te mostram que a Bíblia nos relata que essas angústias aconteceriam. Mas a Bíblia também nos diz que o nosso Deus, Ele pode gerar em nossos corações paz. E Ele pode gerar no seu coração paz se você estiver em Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.